Boa noite a todos. Queria, como sempre, agradecer primeiramente a mais essa oportunidade de estar aqui fazendo o Evangelho, a nossa reflexão dessa noite. Agradecer pela oportunidade de conhecer todos vocês e poder trabalhar nessa casa e pela presença aqui de vocês essa noite. A Léo falou na oração várias coisas da palestra. Da reforma íntima, né, que é necessária, que é para o nosso bem, que não é fácil, que temos nossas dificuldades, né, e de praticar as atividades edificantes, que também vão levar a gente para o bom caminho, para a nossa evolução, e outras coisas que ela acabou de falar, já esqueci, mas que eu vou tocar em alguns assuntos sobre isso essa noite, né. Então, até me perguntaram se era para trazer travesseiro para a palestra de hoje, que o tema é Durma com Deus. E a gente sabe que, como espíritas, né, a importância de fazer a nossa reforma íntima, que ela é individual, cada um com seu caminho. E assim, todos melhorando, a gente melhora a humanidade inteira, né? Só que a gente sabe que é difícil fazer na prática tudo que Jesus há muito tempo já nos ensina, né? Usar o livre-arbítrio com responsabilidade, se esforçar diariamente, persistir. Então, eu pensei no tema de hoje em contribuir um pouquinho com uma prática que é simples, mas que nem sempre a gente faz, né? Eu, por exemplo, não sou muito disciplinada. Então, por isso também que eu quis fazer esse estudo, para ver se eu melhoro também nessa parte. Que, como eu disse, é simples, não é nada difícil, mas a gente acaba deixando de lado. E nos ajuda muito quando a gente faz, que é esse preparo para dormir. Então, quando a gente fala, né, durma com Deus, quando a gente vai dar boa noite à nossa família, algum amigo, a gente está sugerindo que essa pessoa tenha realmente essa conexão com Deus, né? Essa conexão espiritual, para que ela seja amparada também durante a noite. Né? A gente não tá, quando a gente fala que a gente nunca está sozinho, nunca mesmo, nem à noite, quando a gente dorme. Né? Inclusive, à noite, a gente continua sendo protegido e amparado. Mas a nossa noite de sono vai depender muito de como a gente se prepara, e não só algumas minutos ou horas antes de deitar, mas durante o dia também, né? Tudo que a gente praticou vai influenciar na hora que a gente deitar e dormir. Tem uma frase que eu sempre falo pro meu filho antes de dormir, que é assim, que o Papai do Céu e o Anjinho da Guarda te protejam durante todo o seu sono e seus sonhos, para que eles realmente estejam juntos durante a noite também, né? E a gente, quando fala isso, a gente realmente deseja isso pro próximo. Então, a gente tem que desejar para a gente também. Então, a gente está facilitando o lado lá de cima para que isso aconteça, né? A gente está fazendo a nossa parte. Então, quando a gente se prepara melhor, o sono é mais saudável, mais reparador, a gente acorda mais bem disposto, com a energia realmente recarregada, né? Aquele 100% ali que a gente deixa o celular para acordar 100%, a gente tem que fazer com a gente também, né? Recarregar ali para durante a noite a gente se renovar. E às vezes, bem quando a gente está cansado, é que a gente deixa isso para lá, né? Ah, hoje eu estou muito cansado. Até uma vez eu mandei um meme para algumas pessoas aqui do o moço na hora de dormir. Ai, Deus, hoje eu estou cansado. Vale a mesma oração de ontem, amém. Isso vale, né? Que assim, Deus sabe o que a gente precisa, né? Mas a gente tem que fazer a nossa parte para merecer também, né? Então, quando a gente está cansado, é justamente quando a gente precisa se esforçar um pouquinho mais para que tenha um sono reparador. Douglas até falou ontem no curso, né, que às vezes para a reunião mediúnica, né, do grupo, tem algumas sensações diferentes durante o dia, porque já está tendo aquele preparo para a reunião. E aí, às vezes, você fala, hoje eu não estou me sentindo bem, acho que eu não vou na reunião. E era justamente o dia que precisava ir para curar isso que você está sentindo. Isso é um preparo para a reunião. Então, quando a gente está cansado também, ou está
né, já passou do horário, aquela coisa, a gente acaba não fazendo o preparo para dormir, mas é bem quando a gente mais precisa. E na nossa doutrina espírita, né, a gente aprende aqui que é muito importante essa prática do preparo para dormir, para purificar o nosso espírito, além de preparar o nosso corpo material para o descanso. Então, eu coloquei 3 coisas, tem, né, 1 milhão de coisas que a gente pode fazer, mas para simplificar mesmo aqui, a gente tentar realmente ficar mais fácil de praticar, eu peguei 3 pontos. E vamos começar pela preparação do ambiente. Então, é importante, por exemplo, quando a gente vai estudar, a gente não vai estudar na frente de uma festa, né, onde está barulhento, a gente se recolhe. Hoje a Elisete estava tentando ler, tinha um pessoal fazendo festa, ela teve que pôr o fone de ouvido. Então, não é aquele ambiente propício. Então, para dormir é a mesma coisa. A gente tem que se preparar, preparar esse ambiente para que seja um local tranquilo, confortável, né? Dormir é fundamental para esse nosso descanso adequado. Então, além do horário que a gente tem que cuidar, porque a gente também tem a hora de acordar, precisa ter um mínimo ali de descanso para o corpo material, né? É fundamental também observar o que a gente faz um pouco antes de dormir. Eu costumo até falar para o Gabriel, né? Vamos baixar o tom da brincadeira, que está chegando a hora de dormir. Então, parar a correria, parar joguinho, encher na cabeça. Então, vamos fazer coisas mais leves, mais saudáveis, né? Assim, em termos emocionais mesmo. Tem gente que gosta de assistir alguma coisa antes de dormir, não tem problema, mas uma coisa que seja alegre, leve, não um Exterminador do Futuro, Walking Dead, né? Porque aquilo vai te agitar e aí você vai ficar com aquela última sensação na hora que vai dormir. A alimentação, comer coisa muito pesada. E não só o ambiente externo, né? Mas também o interno da gente, né? Desapegar das preocupações do dia a dia, que agora na hora. É sempre assim, né? Parece que muda o ângulo, na hora que você deita, aí vem. É só comigo? Vem tudo, né? Ai, amanhã eu preciso acordar mais cedo porque tem coisa para fazer, precisava mandar aquele, eu vou pôr como prioridade aquele e-mail que eu preciso mandar para o cliente, depois fazer a proposta, e eu preciso cortar a unha do Gabriel assim que ele chegar da escola, eu vou mandar ele para o banho. Tá comprida já de novo. Nossa, falar em comprida, meu cabelo branco, eu vou ligar amanhã para ver se ele tem horário para sábado. E a minha mãe, será que toma aquele remédio que é uma vez por mês? Vem tudo na cabeça, né? E aí você, é hora de parar, falar assim, agora, nesse momento, eu não vou conseguir resolver nada. Eu não vou conseguir ligar para tal pessoa, perguntar, eu não vou conseguir, não vou tirar o Gabriel da cama para cortar a unha porque eu lembrei, eu não vou ligar para minha mãe naquele horário, que vai pular de susto. Então, naquele momento, eu não vou conseguir resolver. Então, se for necessário, pega um caderninho para não perder ali o planejamento, anota, mas deixa ele de lado, né? Leva lá para a sala amanhã, eu converso com você. Agora não vou conseguir resolver. Então, desapegar desses balãozinhos, né, que ficam aparecendo. E ter pensamentos positivos, né? O negócio que eu falei de assistir, por exemplo, para trazer coisas positivas, otimistas para a hora de dormir, para a gente levar essa energia boa para a cama. Não preocupações, irritações, agitações, né? Então, esse ambiente, tanto externo como interno. Um segundo ponto que eu coloquei aqui é a reflexão, né? Então, é recomendável a gente refletir sobre o dia que passou, não em termos dessas preocupações, mas do que a gente fez de bom, que a gente podia ter feito melhor, alguma oportunidade que a gente deixou passar que poderia ter ajudado alguém, algum tom de voz que você falou com uma pessoa, discutiu, que talvez amanhã seja bom você dar uma ligada para ela, pedir desculpa, enfim, os erros e acertos daquele dia, né? E nos perdoar também, não ficar nos culpando por isso, tentar melhorar, mas não ser cruel com a gente mesmo, né? Nesse momento. E para esse exame de consciência, né? Muita gente vai lembrar aqui nada melhor do que o Santo Agostinho, né? Que ele fala, em muitas palestras também já foi citado, que está aqui no Livro dos Espíritos, na questão 919, onde o Kardec pergunta, assim, né? Um resumo da vida, né?
Qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e resistir à atração do mal? Você resume tudo, né? Me fala aí, o que que eu faço na prática, o que eu tenho que fazer para melhorar e resistir às atrações, às tentações do mal, né? E aí, Santo Agostinho que responde: um sábio da antiguidade disse: conhece-te a ti mesmo. É Aristóteles, né? Falei? Confúcio. Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. E por que que ele fala isso? Ele vai explicar o que ele fazia quando ele vivia na Terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência. Passava uma revista ao que fizera durante o dia todo, né? E perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para mim, para se queixar de mim. E foi assim que, a me conhecer e ver o que em mim precisava de reforma, que eu fui me melhorando, né? Então, aquele que todas as noites fizer esse exame das ações que praticou durante o dia, né, do bem ou mal que houvera feito, rogando a Deus e ao seu anjo da guarda que o esclarecessem, grande força adquiria para se aperfeiçoar, porque Deus o assistiria. Então, dirigi a vós mesmos perguntas, interrogai-se ao que tem feito e com que objetivo procedeste, né? São naquela circunstância. E também ele fala para se perguntar se obrastes alguma ação que não ousarias confessar, ou seja, você fez alguma coisa que você nem confessaria. Pergunta ainda mais: se aprovesse a Deus chamar-me nesse momento, teria que temer o olhar de alguém ao entrar de novo no mundo dos espíritos, onde nada pode ser ocultado? Vou ficar com medo do que eles vão ver, né? Enxergar do que eu fiz ou não fiz? Se ficar, é porque eu fiz alguma coisa que pode ser melhorada, né? E ver também se a gente fez alguma coisa contra Deus, contra o vosso próximo e finalmente contra nós mesmos. Então não é só coisa contra as outras pessoas, os amigos, a família, quem a gente se relaciona, mas também contra Deus e a nós próprios. E a gente sabe que faz, né? Então, essas respostas vos darão o descanso para a vossa consciência, ou indicarão o mal que precisa ser curado. E aí ele também fala aqui que será que a gente, nos examinando, a gente vai ser justo, imparcial? Porque a gente pode ficar arrumando desculpa, né? Ah, eu fiz, mas por conta disso, por conta daquilo, a gente fica se justificando. Então, para a gente não se autoiludir, ele dá uma outra indicação, uma outra orientação bem prática. Tenta imaginar que foi outra pessoa que fez isso. Se você condenar essa ação da outra pessoa, você também tem que condenar a sua, porque para Deus não tem dois pesos e duas medidas, é a mesma justiça para todos. Então, se você ficar na dúvida, começar a se justificar, se o outro tivesse feito isso, não ia achar legal, não. Então, o que eu fiz não foi muito legal. E se puder dizer que foi bom o seu dia, poderá dormir em paz e aguardar sem receio o despertar na outra vida. Que é quando a gente dorme, sonha, né? Que a gente, depois vou falar mais disso. Então, essa reflexão não é para gerar nenhuma angústia, mas é para a gente recuperar também a confiança, a esperança de que a gente está crescendo, está querendo se tornar alguém melhor, está buscando a nossa evolução, nossa reforma íntima. Então, não é para a gente ficar se crucificando, é o contrário, né? E buscar isso tudo vai trazer a nossa paz interior, né? A gente tem que fazer essa reflexão voltada para qual pensamento? Para que no próximo dia a gente vai ser melhor do que nesse. E a cada dia a gente vai se melhorando, fazendo coisas mais compatíveis com os nossos valores, com o que a gente acredita, com o que Jesus ensinou. E a terceira, aí antes de ir para a terceira, eu peguei um trecho aqui do livro do Chico Xavier de Cartas e Crônicas.
Eu nem lembrava de onde era, mas eu lembro que quando eu li, eu imprimi, porque eu achei barato isso aqui. É a história de Belarmino Bicas. Não sei se vocês estão, alguém já ouviu, está lembrado, enfim. Então ele conta sobre a trajetória de um homem que ele se preocupava excessivamente com possibilidades, hipóteses, então ele tinha muitos medos, muitas incertezas e se preocupava demais com isso. Então isso tornou ele uma pessoa muito ansiosa. E com isso, ele antecipou a sua morte, seu desencarne. Ele estava planejado para morrer aos 80 anos e ele morreu 22 anos antes, por conta por conta de tanto medo. Não vai nem nascer. Foi alguma indireta? Direta, né? Então, olha isso. E aí, no trecho aqui, né, ele pede para uma outra pessoa, ele fala assim, eu sei que você está com facilidade ultimamente para escrever para os companheiros encarnados da Terra, e eu queria muito que você contasse essa história, passasse essa mensagem para quem ainda está lá, para que eles aproveitem melhor do que eu a existência, né? Porque eu tive tantos ele fala que meus desconchavos, né, foram tantos que apesar dele ter estudado e ele era espírita, ele durante bons anos ele encontrou a doutrina, gostou, começou a estudar e mesmo assim, né, ele regressou antes na condição de suicida indireto, até ele escreve aqui. Então ele fala, né, para essa outra pessoa, você pode contar para eles, então para eles pararem, né, de perder esse tesouro, né, por coisas inúteis, né, por asneiras, né? E aí ele fala que durante 20 anos da vida dele, ele começou a anotar. Esse exame da consciência dele foi um estudo praticamente, né? E aí ele entregou o papel pro moço para mandar o recado. E aí tem uma lista, que acho que até caberia até mais coisas quando a gente se examina. Mas eu fiquei chocada assim com os números. A gente não pensa que é tanto, né? Mas ele durante 2 anos ele anotou, e eu vou falar algumas coisinhas por cima. Então, assim, das desavenças, das irritações que ele teve, né? 1.811 vezes em razão de contrariedades em família. 906 vezes dentro de casa por questões de alimentação e higiene. 1.614 alterações com a esposa. 1.801 desgostos com os filhos, genros e noras. 11 por descontentamento com os netos. Eu acho que aquele foi muito bonzinho, é coisa de vô, né? Porque 11, outro é 1.000 e pouco, 1.800, 11, mas tá bom. É dele, né? Não vamos... 1.012 em virtude de reclamação a fornecedores e lojistas. Isso aqui tá pouco também. 1.300 e pouco no trato com os colegas. 600 mal entendidos com vizinhos. 300 com amigos íntimos. 1.000 com funcionários empregados, enfim. Barbeiros e alfaiates. Ele até separa, né? 419 desavença com leiteiros e padeiros. 820 garçons, restaurantes, cafés. Serviço de telefone. Olha, até que já tinha, né? De 1936 a 1956. Então é recente, né, gente? Então, bom, total. 16.386 de sabores dispensáveis, completamente dispensáveis, em 7.300 dias de existência. E isso nos 4 lustros mais belos anos da sua passagem no mundo, que ele já aprendia o evangelho, o espiritismo, enfim. Então tudo isso causou nele um adiantamento de 22 aninhos de existência que poderia, por isso que ele fala, dispensáveis, né? Essas irritações, essas bobeiras, que ele só foi perceber quando desencarnou e observou tudo isso no plano espiritual, né? Então a gente não precisa ficar anotando, a gente já tem o exemplo dele aqui, mas é bom a gente fazer esse exame antes de dormir,
para não chegar nesse ponto, né? Vamos aceitar a mensagem dele, né? Para lembrar disso. E então, o último passo que eu coloquei aqui, não menos importante, aliás, muito importante, que é a oração. Né? A gente sabe que é um hábito para trazer um sono mais reparador, equilibrado e tranquilo, né? A prece, quando a gente faz a prece, a gente se conecta lá com o mundo de cima, né? Com Deus, com a espiritualidade amiga. Então a gente se beneficia dessa sintonia com essa energia divina, nos afastando das influências más, né, negativas, dos espíritos menos evoluídos. E aí também aqui no Livro dos Espíritos, 660, ele pergunta, a prece torna melhor o homem? E eles respondem, sim, porque aquele que ora com fervor e confiança é mais forte contra as tentações do mal, e Deus lhe envia os bons espíritos para assisti-lo. É um socorro que jamais se lhe recusa, quando pedido com sinceridade. Então, nessa oração, a gente também se fortifica, né? Para ser mais forte contra as coisas ruins, contra a vontade de seguir pela porta mais larga. E é uma prática muito valiosa que a gente deve começar a criar esse hábito de fazer sempre antes de dormir. Esse momento de conexão, para a gente se sentir seguro e amparado também durante o sono, né? Então, agora que a gente já se preparou para dormir, só para ir para o fim aqui, eu sei que as pessoas que estão estudando ESG e também já trabalham bastante tempo na doutrina e as pessoas do grupo do EPM estão esperando eu falar aquela palavrinha, né, do sono. O que que acontece? A emancipação da alma durante o sono. Sabia que você estava esperando, ó. Então, o que que a doutrina nos ensina que acontece durante o sono? Nosso espiritinho fica mais livre do corpo material. Então, existe deixa eu falar errado aqui, uma liberação, uma libertação, né? Parcial desse espírito, ele se desprende do nosso corpo, mas a gente continua unido por um fiozinho, não se preocupem. E não dá nó nos fiozinhos, né, Pro? Então, livre dessa camada mais grosseira, né, que pesada, que é o nosso corpo, ele consegue passear, né, no plano espiritual. Aqui se desprende parcialmente, permitindo uma maior liberdade e interação com o mundo espiritual. Aí no Evangelho segundo o Espiritismo, o Kardec fala que recomenda, né, na hora de dormir. O sono tem por fim dar repouso ao corpo. O espírito, porém, não precisa repousar. Nosso corpo físico precisa para recarregar as energias do repouso, aquele descanso sem atividades, para ele se recuperar de tudo que fez durante o dia. Mas o espírito nunca descansa, ele não precisa. Enquanto os sentidos físicos se acham entorpecidos, a alma se desprende em parte da matéria e entra no gozo das faculdades do espírito. O sono foi dado ao homem para a reparação das forças orgânicas e também para das forças morais. Então, olha que interessante. Enquanto o nosso corpo descansa para recuperar as forças físicas, orgânicas, o nosso espírito se desprende para ter mais forças morais. Porque enquanto a gente vai dormir, o espírito pode trabalhar, pode encontrar com outras pessoas, tanto encarnadas, desencarnadas, dessa existência, de existências passadas, e com isso a gente pode aprender, estudar, trabalhar. Inclusive ele fala aqui que tem trabalhos que a gente faz lá no plano espiritual, enquanto o nosso corpo material dorme, que quando a gente desencarna já está pronto. O trabalho que a gente começou quando a gente ainda estava existindo aqui na Terra. Então é muito interessante que até dormindo a gente evolui moralmente. Então, mais importante ainda a gente saber desse preparo antes de dormir, porque quanto melhor a gente se prepara, mais qualidade vai ter
o nosso sono e o nosso espírito vai fazer coisas mais edificantes. Vai encontrar com pessoas que vão nos ajudar, porque se a gente é relaxado e não se preocupa com isso, fica numa vibração mais baixa, nosso espírito também encontra com espíritos nessa vibração mais baixa. Então, não ajuda a gente em nada. Né? O espírito também pode processar experiências e emoções do dia a dia, ajudando a consolidar memórias, que são os sonhos, né? Então, esses sonhos, eles podem ser uma forma de comunicação espiritual, que é isso que eu falei, né? Vai para outro plano, a gente pode receber mensagens, orientações, por mais que a gente não se lembre quando acorde, mas fica aquela intuição, né? Ou então, os sonhos também vão ser coisas de preocupações do dia a dia, se a gente ficou o dia inteiro numa planilha no Excel, a gente vai sonhar com aquela planilha, então não é que a gente foi no plano, pô, até no plano espiritual estou trabalhando no computador, não, aquilo é porque seu dia teve muita coisa nesse sentido, fica aqueles quadros pensamentos, né? E aí leva a isso. Mas podem também revelar desejos, medos profundos, e isso também nos ajuda a trabalhar as nossas próprias questões pessoais, o que a gente precisa melhorar aqui. Ou seja, o sono e os sonhos são fenômenos naturais que ocorrem em todas as pessoas, né? E muito importantes na visão espírita, porque podem nos ajudar a entender melhor a nossa vida espiritual e a nós mesmos. Então, durante o sono, a alma não repousa, né? O espírito jamais está inativo. A gente pode se lembrar do passado, de experiências anteriores, ou também algumas vezes pode prever o futuro, coisas que vão acontecer, a gente recebe orientações para se programar, para se preparar para coisas que vão acontecer. E muitas vezes, né, a gente tem aqueles sonhos extravagantes, meio bizarros, né, que parece meio louco, meio sem sentido. E no livro dos Espíritos eles falam: engana-te. É uma recordação dos lugares e das coisas que viste ou que verás em outra existência ou em outra ocasião. Quando dorme, o homem se acha por algum tempo no estado em que fica permanentemente depois que morre. Alguns espíritos, quando dormem, vão para junto dos seres que lhes são superiores. Com estes viajam, conversam e se instruem. Ainda essa circunstância é de modo a vos ensinar que não deveis temer a morte, pois que todos os dias morreis. Eu fiquei tão assustada quando eu vi isso a primeira vez, acho que foi no curso, mas depois a gente vai entendendo melhor, né? Por quê? Porque a gente está lá no plano espiritual. Então é como se todo dia a gente morresse, porque o corpo material está ali inerte, repousando, mas a alma nunca morre, né? Então tá lá trabalhando, estudando, revendo pessoas, ou em lugares não muito bons, mas enfim, tudo depende da nossa vibração, né? Então, assim, é mais uma coisa que mostra para a gente não temer, né, a morte. Quanto mais a gente se preparar, quanto melhor, com mais qualidade a gente se preparar, também a gente vai estar se preparando para esse momento final da existência aqui, pequenininho, né? Então, o sono influi mais do que supomos na nossa vida. Olha o grau de importância que nem sempre a gente dá. A gente já só vai dormir, repousar o corpo para acordar no dia seguinte, continuar a nossa rotina. Mas não, olha quanta coisa acontece durante esse momento. Então, ele é muito importante para o nosso dia a dia. Né? Não é menos importante do que o nosso trabalho, do que as nossas relações com a família, né? Com as nossas obrigações ali. Aí aqui eu achei muito bonitinho. Graças ao sono, os espíritos encarnados estão sempre em relação com o mundo dos espíritos. O sono é a porta que Deus lhes abriu para que possam ir ter com seus amigos do céu. Ai, que bonitinho. A porta que Deus abriu para a gente ir lá visitar nossos amigos do céu. É como se fosse o recreio depois do trabalho. Então, agora eu trabalhei, agora vou descansar, vou curtir, ver meus amigos lá, receber instruções. Olha que gostoso, né? E eles muitas vezes são apenas lembranças, né? Quadro pensamentos. Outras vezes também os maus espíritos se aproveitam dos sonhos para atormentar as almas mais fracas, quando a gente deixa de orar, vigiar, né?
E essas incoerências da gente não entender bem os sonhos, que eles ficam confusos, estranhos, é porque é uma vivência que se passa com o espírito. E o nosso preparo hoje aqui nesse planeta não se encaixa com o que o espírito vive lá na outra dimensão, com onde a gente vai quando dorme. Então, quando o espírito volta, a gente não tem essa organização mental desse ser dos planos espirituais, quando a gente vai para lá. Então, quando a gente volta, a gente não entende, que não é ainda capaz de entender organicamente com a nossa estrutura o que acontece lá. Então, fica meio desencaixado, confuso, né? Mas o que o Douglas ensinou também para mim uma vez é que o mais importante é como a gente se sente na hora que a gente acorda. Então, se a gente está bem, se a gente não está, se está com medo, se está sossegado. Então, isso que é o mais importante, entender o que a gente está sentindo e buscar as razões disso. Não exatamente igual, né, tem videntes aí, significado dos sonhos, tá? Isso não é muito confiável, tá? Já estou terminando aqui. Podem espíritos encarnados reunir-se em certo número e formar assembleias durante o sono, né? Sem dúvida alguma, os laços antigos, até de existências anteriores, não antigos dessa existência só, né, de criança, mas das outras existências, ou recentes também, né, de amizade, costumam reunir desse modo diversos espíritos que se sentem felizes de estar juntos. Então, ao despertar, guardamos a intuição das ideias do que aconteceu, mesmo não nos lembrando perfeitamente de tudo. Então, que é essa porta, né, que Deus abre para a gente ter com os amigos. Pode ser vários, pode ser uma assembleia para estudar, igual quando a gente faz os estudos, faz o evangelho no lar, que os espíritos estão aqui compartilhando e aprendendo com a gente, apesar da gente não ver. A mesma coisa a gente faz durante o sono. A gente não lembra, né, não sabe, mas a gente tem essa possibilidade de ir para lá, assistir os cursos deles lá, trabalhar, enfim, é uma troca, né? Dos dois planos. E o que dá causa a que uma ideia, a de uma descoberta, por exemplo, surja em muitos pontos ao mesmo tempo? Então, assim, se a pessoa tem uma ideia, a outra também tem, a outra tem, coisas que ninguém nunca tinha pensado quando estava acordado. Mas aí, de repente, de um dia para o outro, eu tive uma ideia, tá? A gente acha que essa ideia é nossa, né? Muitos artistas, inclusive, receberam essas intuições para fazer quadros, músicas, enfim, que não são dele. Tanto que eles mesmos, alguns mesmos falam, né? Ah, veio na minha cabeça, eu fui escrevendo e tal. E algumas dessas coisas eu sonhei com isso. Então, nada mais é do que os espíritos que a gente encontra nos transmitindo essas ideias, essas mensagens, essas descobertas. Então, eles também ajudam a gente aqui a avançar, né, moralmente, intelectualmente, para fazer essas descobertas. E quando dizes que uma ideia pairou no ar, né? Ah, uma ideia no ar, eles falam que a gente usa uma figura mais exata do que a gente supõe. Então, não é só uma figura de linguagem, que realmente a ideia paira no ar, porque ela é transmitida, os pensamentos são transmitidos, né? Por esse fluido cósmico onde a gente está inserido, né? Então, todos, sem suspeitarem, contribuem para propagá-la, propagar essa ideia, né? Mas isso é uma outra reflexão, né? E relembrando, então, os 3 passos que a gente comentou aqui hoje, que é o preparo do ambiente, tanto externo como interno, acalmar nossa mente, nosso interior, buscar nossa paz interior, conexão com Deus, com a espiritualidade amiga. A segunda parte, o exame de consciência de como foi o nosso dia, o que a gente pode melhorar, o que foi bom, né? Agradecer por isso. E a terceira parte, que é a oração, que é muito importante para a gente fortalecer cada vez mais a nossa fé, continuarmos sendo amparados, continuarmos pedindo para sermos resilientes, persistentes nessa nossa jornada, tá? Então, eu espero ter contribuído aí com essa reflexão para que hoje e sempre
Todos durmam com Deus. Obrigada.